O inimaginável aconteceu. Paramos. Paramos porque fomos surpreendidos por uma aceleração vertiginosa de um tempo futuro ameaçador que julgávamos distante e que se transformou num tempo demasiado presente. Essa aceleração vertiginosa roubou-nos formas de sociabilidade, o espaço onde vivemos e tornou-nos ainda mais vulneráveis. Nem todos paramos. Devemos ao trabalho de muitos, desde os profissionais de saúde, às forças de segurança, aos profissionais que tratam da limpeza das ruas e recolhem o lixo, aos professores, aos trabalhadores agrícolas, aos pescadores, aos profissionais das áreas de abastecimento e comercialização de bens alimentares, a todos aqueles que têm cuidado dos mais frágeis, a provisão de condições fundamentais da nossa existência. A paragem tem sido vivida de formas muito diferentes e revelou assimetrias. Estas assimetrias que dividem nações, comunidades, classes, podem até vir a acentuar-se. Mais, a severidade das condições económicas pode tornar mais precária a coexistência pacífica de nações, comunidades, classes. Tudo isto tem sido dito. Nada de novo. Mas talvez valha a pena repeti-lo e não o perder de vista quando se trata de saber como coletivamente queremos imaginar o futuro. Não há paz sem esperança. Não há paz sem a superação das privações que impedem que se conheça a esperança. Essa superação é coletiva. Como evitar a barbárie? Como evitar um capitalismo em que as desigualdades, a exploração, o desapossamento, a alienação se acentuam ainda mais? Sobre isto, vai ser preciso uma coligação de posições e interesses diversos e até contraditórios que só o Estado poderá consertar. Dois grandes eixos de ação são prioritários. Em primeiro lugar, a desmercadorização de áreas fundamentais da vida e dos comuns. A saúde, a educação, a habitação, o acesso à água, à energia, à alimentação ou à cultura. O conhecimento, as florestas ou os oceanos é condição de capacitação e de redução das desigualdades. Em segundo lugar, o planeamento e a reorientação da produção para a satisfação de necessidades sociais. Temos de decidir o que produzir, de atender a questões estratégicas de segurança alimentar, de decidir que áreas da indústria queremos expandir e como restringir a nossa dependência de cadeias de valor globais. Diga-se que a melhoria temporária que se nota no ambiente, por exemplo, nos níveis de poluição atmosférica ou da água, decorrente da suspensão da atividade económica, não é mais do que a revelação do caráter contraditório entre os sistemas produtivos, os modos como se produz e se organiza a produção e o ambiente. A superação desta contradição, ou pelo menos a sua limitação a um nível consentâneo com a preservação da vida, requerem que nos interroguemos sobre as condições de uma nova economia da produção. Temos de pensar sobre os investimentos que consideramos preferenciais. Mais ainda num contexto em que as disposições privadas para investir serão certamente afetadas pela incerteza. E sobre isto, três condições parecem ser fundamentais, atendendo aos dois eixos identificados como prioritários. Em primeiro lugar, investimento público em energias renováveis, que reduza a nossa dependência de combustíveis fósseis, e a democratização da energia, que garanta que as vantagens decorrentes do investimento em energias renováveis não sejam capturadas pelo capital e que se traduzam efetivamente num preço mais baixo da energia para os consumidores. Em segundo lugar, a promoção das condições que garantam o suporte e a expansão dos circuitos curtos agroalimentares, atendendo à ideia de que a alimentação é um direito humano, e à revitalização de comunidades agrícolas e territórios locais. Em terceiro lugar, investimento na expansão e qualificação da rede de transportes públicos. A resposta pública deve atender no imediato à situação financeira difícil das empresas de transportes públicos, em virtude da restrição à mobilidade das pessoas. Mas é preciso considerar um outro aspecto. A atual crise sanitária agravou de uma forma muito intensa a percepção e o sentimento de incerteza que experienciamos sobre o nosso modo de vida contemporâneo. Neste sentido, o investimento nos transportes públicos deve ser capaz de responder a uma necessidade de segurança e higiene públicas, que é imediata, mas também, no médio prazo, à expansão e qualificação da oferta. Uma última nota para referir duas pré-condições de tudo o que acima foi dito. Uma primeira pré-condição considera a desfinanciarização da economia e responde à necessária capacitação do Estado para fazer face ao exercício absolutamente prioritário de concerto de posições e interesses diversos e contraditórios em prol do bem comum. A segunda pré-condição recorda que a última crise está ainda muito presente, principalmente para aqueles que tiveram de adiar projetos, que ficaram sem emprego, que viram os seus salários serem diminuídos,
que tiveram de se sujeitar e continuam a sujeitar a formas precárias e atípicas de trabalho. Todos estes, que suportaram muito do esforço do ajustamento que foi imposto no contexto da crise de 2007-2008, não podem voltar a ser aqueles que vão suportar agora os custos desta nova crise. Sobre isto, nunca é demais repetir que os mais ricos, entre os ricos, ficaram ainda mais ricos na crise anterior. Os 0,01% mais ricos viram o seu ganho aumentar de 14,6% no período 2010 a 2013 e 30,6% no período 2013 a 2017. Talvez seja a altura de lembrar que não há paz sem esperança.